Professora, esse crescimento da educação à distância tem sido acompanhado pela oferta de qualidade da educação? A qualidade, a educação à distância tem que garantir essa qualidade, né? Se ainda não existe, é esse investimento mesmo no profissional e essa maturidade do aluno que procura um curso à distância é que vai garantir, né, essa elevação dessa qualidade. E a instituição que se propõe a dar um curso com seriedade, a gente tem que ver que a qualidade é equivalente a um ensino presencial. Sim. Professora, sobre essa questão do investimento no profissional, o Simpro Minas já inclusive realizou um encontro para debater a educação à distância e uma das reclamações dos professores, muito comum, diz respeito ao excesso de atividades do professor que trabalha com a educação à distância. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, se isso traz implicações para a qualidade do ensino, como é que fica essa questão? Sim, a educação à distância ainda não foi assumida como um trabalho do professor exclusivo. O professor deveria se dedicar exclusivamente aos cursos à distância. Ele está sendo feito assim com uma complementação do trabalho, uma complementação do salário do professor, que já está sobrecarregado lá na prática. Isso é visível tanto nas instituições particulares, quanto na instituição pública também. Essa sobrecarga de trabalho desse professor. E eu, com minha experiência em educação à distância, eu posso afirmar que o professor à distância, ele trabalha mais. As horas consumidas em atender a turma à distância, através da internet, demanda muito mais tempo do que no presencial. Preparar uma aula e ministrar essa aula no presencial é mais tranquilo do que no à distância. Inclusive um problema aí entre ser tutor, professor, a escola chamá-lo de tutor. Sim, tem essa outra questão. Por exemplo, a Universidade Aberta do Brasil, que foi consolidada em 2005 e já está no seu segundo edital de criação de polos, de instituições ofertantes, ela prevê o pagamento de bolsistas e não de profissionais para o curso à distância. Então, são bolsas pagas para o MEC, aos alunos de pós-graduação das instituições ofertantes, que são instituições federais, e nos polos, que são no interior, também é uma complementação para um professor da rede pública, para os professores da rede pública que são tutores. E é como um trabalho extra daquele professor. Então, faltam profissionais específicos para a educação à distância. Os técnicos também das universidades federais estão recebendo bolsa para ajudar. Então, é um trabalho extra, não é um trabalho exclusivo para a educação à distância. Isso realmente compromete a qualidade da educação. Outro ponto é que o aluno que é bolsista, o aluno da pós-graduação, ele tem uma passagem rápida pela universidade. Então, ele tem um tempo para ser bolsista e depois é substituído por outro aluno. E isso fica assim, na falta dessa consolidação dessa prática em educação à distância. Poderia ser feito, professora, regulamentar o trabalho docente na educação à distância? Seria um caminho? Sim, essa regulamentação deve ser uma luta mesmo para que ela ocorra o quanto antes, porque existe uma exploração desse trabalho do professor. E essa falta de regularizar, de ter o professor responsável pela disciplina e o tutor, ela está sendo faltando definição. Qual que é o papel do tutor, qual que é o papel do professor, né? Então ainda não tem essa definição regulamentada e nem a remuneração desses profissionais. De uma maneira geral, professora, o docente ele está preparado para lidar com essa modalidade de ensino, com a educação à distância? Os cursos de licenciatura no país têm trabalhado esse aspecto? Olha, a formação está sendo em serviço e na prática, né? Nós temos alguns cursos oferecidos para formar esse professor, mas a gente vê que nem todos querem ou têm esse perfil também para ser um professor à distância. Então, exige mesmo que ele seja preparado e que goste e que se disponha mesmo a trabalhar, porque o professor tradicional, ele está acostumado com este palco, que é a sala de aula.
E largar este espaço de dono do saber para um ensino focado no aluno é realmente complicado para o professor. Professora Maria de Lourdes Coelho, agradeço a sua participação e a gentileza da entrevista aqui para o programa Extra Classe. Um prazer. Confira agora as notícias da agenda. Educação em debate na Univale, em Governador Valadares, de 31 de agosto a 3 de setembro. Confira a programação no site. Nesta terça-feira, 1º de setembro, às 19 horas, o Cineclube do Simprominas exibe o filme Os Inconfidentes, em homenagem ao cineasta Joaquim Pedro de Andrade. Nós vamos construir as fábricas da nova república. Matéria-prima é o que não falta. O Simprominas lançou no dia 21 de agosto a 3ª edição da revista Elas por Elas, destacando a participação das mulheres na luta pela anistia política no Brasil. Foram as mulheres que colocaram essa semente na sociedade. Com o movimento feminino pela anistia que surgiu em 1975 em São Paulo e em 76 aqui em Belo Horizonte, o movimento colocou uma bandeira importante para a redemocratização do Brasil. Olha, o grande desafio da mulher é ela conseguir fazer com que a literatura, a história, reproduza as suas preocupações e a sua experiência. São poucas as revistas que tratam da questão da mulher que sobrevivem. A Elas por Elas, ela está dando uma contribuição muito importante, não apenas para os professores e professoras, para compreenderem a dinâmica da vida da mulher, mas também para a história da imprensa brasileira. No evento, o Simpro homenageou mulheres e familiares de mortos e desaparecidos que fizeram parte dessa história. O sindicato, em compromisso com a sociedade, faz eco àqueles que continuam lutando pelo processo de redemocratização do nosso país. E o debate sobre anistia e o título da nossa revista ele vem nesse sentido de buscar não deixar para o esquecimento esses temas importantes e contribuir para que a sociedade exija tanta reparação dos anistiados como também a questão dos desaparecidos. Além de resgatar a importância das mulheres nos 30 anos de luta pela anistia, a revista Elas por Elas enfoca as mulheres que continuam em busca de direitos, cidadania e democracia. Elas por Elas é uma revista que reproduz a verdade independente de qualquer coisa, mas também agrega conhecimento, cultura, informações. Por isso que a gente espera e torce que Elas por Elas continue muito ajudando a elas. As novas tecnologias de informação e comunicação vêm ao encontro da angústia do homem contemporâneo frente aos desafios de sempre produzir mais e em menos tempo. A busca de atender ao mercado amplia a necessidade de melhoria na formação profissional, fazendo com que a educação à distância cresça de forma exponencial. Além disso, as dimensões continentais do nosso país e a imensa desigualdade social possibilitam a procura pela formação em educação à distância. Tudo isso deixa-nos ao mesmo tempo maravilhados e preocupados. Isso porque, considerando os aspectos legais, a educação à distância está regulamentada e vem aumentando a qualidade dos cursos, visando a formação de estudantes autônomos e perspicazes. Contudo, sob a ótica do trabalho, não há regulamentação. Apesar das maravilhas anunciadas, ocorre também, em muitos casos, o excesso de tarefas para os professores envolvidos. E a utilização da nomenclatura tutor pode precarizar as condições de trabalho dos que atuam em EAD e trazer a perda da identidade de professor enquanto classe. Sabemos que a educação à distância é um caminho sem volta. Atento a isso, o Simprominas busca soluções para regulamentar as questões trabalhistas a favor de uma educação de qualidade, tanto à distância quanto presencial. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o programa de hoje é só visitar o nosso site simprominas.org.br. Sua participação é muito importante.